Bom dia, quarto ano. Vamos lá continuar nosso conteúdo aí de ciências. Vocês vão abrir na 225, vão ler da 225 até a 230, tá? Vocês vão ler e volta pra gente comentar, certo? Então vamos lá, ó. Na 225, ele fala aí sobre a filtração, né? Ele dá o exemplo aí do Samuel que tá fazendo café. Ele misturou o pó do café com a água, né? Botou num coador para coar aí o café, né? Para fazer o café que a gente toma aí. Ele pede aí para você completar o pequeno texto aí, ó. Os componentes do pó de café que não se dissolveram na água aquecida ficariam retidos no filtro de papel. A água e os componentes do pó de café que se dissolveram nela atravessaram o filtro de papel e foram coletados em um recipiente. Então, no primeiro espaço é não se dissolveram e no segundo espaço é se dissolveram. Então, coloque os certinhos aí, certo? Na 226, ele fala sobre o primeiro processo aí, né, de separação de misturas, certo? O primeiro processo aí é a filtração, né? A filtração, como você leu aí, é a técnica de separação de misturas, certo? Então, tem a filtração, a maior parte dos componentes insolúveis em água, geralmente sólidos, fica retida no filtro, enquanto o restante da mistura atravessa o filtro, certo? Se você quiser marcar aí, né, no segundo parágrafo, a filtração, a mistura passa por um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis em água e geralmente sólidos fica retida no filtro, enquanto o restante da mistura o atravessa. Então, se você quiser marcar isso aí, né, esse aí é o processo de filtração, ok? Quando eu era pequena aí na minha casa tinha um filtro igual a esse, quando eu era da idade de vocês. Não existia essa coisa de comprar água, não, garrafão de água, não. Então tinha esse filtro aí. Depois de um bom tempo foi que criaram aí esses garrafões com água, certo? Na 227 tem a decantação, tá? A Débora fez um suco aí de maracujá, passou a polpa com as sementes, né? Passou tudo junto aí, né? E para ela fazer uma separação aí da semente, né? E do suco, sem usar uma peneira, sem usar um coador, né? Tem essa técnica aí da decantação. Ela espera, deixa o suco aí no copo, né? Espera um tempo, deixa ele em repouso e sozinho mesmo ele faz aí essa separação, né? Ó, na situação apresentada acima, as sementes do maracujá não se dissolveram na água e se depositam no fundo do copo após certo tempo de repouso. Essa situação envolve uma técnica de separação chamada decantação. Então, a decantação é quando você deixa lá a sua mistura em repouso, né? E ela sozinha vai fazer essa separação. Tem pessoas também que fazem isso com o café, né? Misturam a água com o pó de café e esperam o pó descer, né? E toma só o café da parte de cima do café, né? Então também tem esse processo aí quando vai fazer o café. Então essa daí é a decantação. A decantação é quando você deixa a mistura em repouso e ela sozinha faz a separação, certo? Que ele faz aí, ó, ele mostra aí no exemplo A e no exemplo B, ó, a água misturada com a água barrenta. Aí ele deixa um certo tempo lá, né, em repouso e o barro, né, vai todinho pro fundo do copo. A água continua barrenta, mas não tão escura como no exemplo A, né? Ela ficou menos suja, vamos dizer assim, né?
Na página 228, ele fala sobre a evaporação, tá? Então, a evaporação é muito usada aí no processo do sal, para fazer o sal de cozinha, né, nas salinas, né? A evaporação é uma técnica de separação de misturas utilizada para separar tanto componentes solúveis como insolúveis em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando-se do restante da mistura. Então, tá aí, se você quiser marcar, né, o que é evaporação, tá aí no segundo parágrafo, certo? Então, essa técnica aí é usada nas salinas, né, para fazer o nosso sal de cozinha, certo? Na 229 tem a destilação, né? A destilação é separar os componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Vocês lembram aí o que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas são aquelas misturas que a gente não vê o que é que tem misturado nelas, né? Então, essa técnica aí de destilação, né, faz essa separação aí. Ele mostra aí todo o processo, ó. A mistura é aquecida em um recipiente, depois o componente da mistura com menor ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura na qual o material passa do estado físico líquido para o gasoso, né? Ela vai em forma de fumaça, né? Ela evapora e passa para o condensador, que é o número 3 aí, ó. No condensador, o vapor se resfria e se condensa, retornando ao estado líquido. E no 4, o líquido é então armazenado no recipiente coletor. Então aí, essa daí é a destilação, ela tá fazendo a separação das misturas homogêneas, daquelas misturas que a gente não vê o que é que tem dentro dela, certo? É usado muito nas indústrias farmacêuticas, né, de cosmético, de perfumaria, é muito usada essa técnica. Na 230 fala aí sobre a centrifugação, né? É a técnica que possibilita a separação de componentes sólidos e líquidos de uma mistura, certo? Essa centrifugação também tem na máquina de lavar, né? Ela separa exatamente a água da roupa, né? Processo de centrifugação, se você tem máquina aí na sua casa, é a última etapa aí da lavagem, né? Ela roda bem mais rápido fazendo esse processo. Também é usado muito nos laboratórios, né, para fazer exames de sangue, né? Eles fazem muito essa centrifugação aí para separar o sangue das células, né? Os fragmentos celulares, as células, fragmentos celulares do sangue, certo? Lá embaixo tem falando do hemograma, ó. Hemograma, curiosidades aí, ó. Hemograma é um exame que ajuda a avaliar a saúde do corpo por meio da análise da quantidade e da qualidade de células do sangue. Em geral, os médicos pedem esse tipo de exame para identificar algumas doenças que influenciam a composição do sangue, como a anemia. A anemia pode ser relacionada a uma baixa quantidade de hemácias no sangue e a determinados sintomas, como fraqueza e fadiga. Você já fez aí hemograma? Acho que já, né? Exame de sangue. Acho que praticamente todo mundo faz desde quando nasce, né? Então, tá aí a curiosidade. Agora você vai pausar novamente o vídeo, certo? Vai fazer a 231, a 232, a 233. Bem facinho, bem rapidinho. Pausa o vídeo e volta para conferir aí as respostas. Vamos lá? Na primeira, né, você ia traduzir aí, né, o código aí para saber quais são as palavras. Então, na palavra 1 é evaporação. Na palavra 2, decantação, tá? Evaporação, 2, decantação. Agora, identifique a sentença relacionada a cada uma dessas palavras. Técnica baseada no repouso da mistura e que pode ser utilizada para separar componentes insolúveis em água. Então, quando está em repouso, é o quê? Decantação, muito bem.
Técnica que envolve mudança do estado físico e que pode ser utilizada para separar tanto os componentes solúveis quanto insolúveis em água. Evaporação. Então, verde 2, o begezinho aí 1. Vitor adicionou areia em um copo com água e misturou bem com uma colher. Ele observou que a areia se depositou no fundo do copo, como mostra a imagem ao lado. Cite uma técnica que pode ser utilizada para separar a areia que se acumulou no fundo do copo. Pode ser a decantação, pode ser a filtração ou a evaporação. Se você tiver colocado uma dessas três, está certo, ok? 232. 3. As fotografias a seguir mostram duas misturas. A água do mar, né, com uma bela onda aí, e o copo com água e sal. Circule a única técnica de separação de misturas que não é adaptada para separar o sal das duas misturas apresentadas. Filtração. Eu não consigo separar a água do sal, né, através da filtração. Da evaporação, pode ser, né, que ele dá até o exemplo do sal, das salinas. E da destilação, né, que é aquele processo que separa através da evaporação também. 4. O equipamento mostrado a seguir emprega uma técnica de separação das misturas. Então, do ladinho aí tem um filtro, né, o nome já diz, filtro, filtração. Então, você ia marcar um xizinho aí na filtração. A água que chega às residências pode conter sujeiras e seres vivos microscópicos capazes de causar doenças. Essa água deve passar pelo equipamento mostrado acima para se tornar adequada ao consumo abaixo. Explique com suas palavras a importância desse procedimento. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, aí a importância da filtração da água, né? O filtro, né, ele filtra a água e nessa técnica as sujeiras e os seres microscópicos são separados da água, né? Vocês estão vendo aí que tem, dentro desse negocinho transparente, tem um negocinho branco, né? Um cilindrozinho branco. Esse cilindro aí é o que faz o filtro, né? É ele que filtra a água para você poder beber, certo? Então eles tiram aí as sujeiras e os seres microscópicos da água. E com o tempo você tem que, né, se você utilizar esse filtro, com o tempo você tem que fazer a troca dele, né? Porque ele já tá cheio de sujeira, né? Então você explica aí com as suas palavras como é que acontece aí esse processo. Na 233, né? Você ia desembaralhar aí as palavras, ó, desembaralha as letras, seguindo as setas e descubra o nome da técnica que possibilita a remoção do excesso de água das roupas. Ó, eu já falei, né? Você bota as roupas na máquina de lavar, o último processozinho que ela faz para separar a água da roupa é a centrifugação. Exatamente. B. Como você responderia a questão feita por Robson? Robson, você pode me ajudar a estender essas peças de roupa no varal? Sim. Nossa, papai, as roupas saem quase secas da máquina de lavar. Como o excesso de água é retirado das roupas após a lavagem? E aí, como é que você responderia essa pergunta? O item A já responde, né? Pela técnica de centrifugação, né? Que separa os componentes sólidos e líquidos de uma mistura. Ele separa o sólido dos líquidos, né? C. Assinale a mistura em que pode ser empregada a técnica identificada no item A para separar seus componentes. Você ia marcar aí a água e o solo. Ok? Então, concluímos aí a nossa aulinha de hoje. Certo? Então, beijinhos e até a próxima aula.